Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Enquanto os irmãos vão encontrar, rapidamente quero expressar o meu apreço aos irmãos pela vossa presença aqui neste culto da noite e pela contínua dedicação durante este trabalho de Pentecoste. Estão aqui, como tenho dito, não apenas porque o Senhor vos trouxe, mas também porque vocês colaboraram. Amém? Ok. Sinta na presença do Senhor. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Está escrito: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Aleluia. Vou repetir. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Amém? É uma pergunta. Será que podemos retomar os nossos assentos, glorificando ao Senhor Jesus Cristo com aplausos? Glória ao Senhor Jesus. Estamos a falar das obras do Espírito Santo. Sem mais tardar, queria conversar com os irmãos nesta noite sobre os milagres. Os milagres fazem parte das obras do Espírito Santo. O Espírito Santo faz milagres. Aleluia. No trecho que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo conecta as obras, ou seja, conecta o Espírito Santo e os milagres. Ou seja, as obras de milagre da parte de Deus têm conexão com o Espírito Santo. Ele está a perguntar: aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas, que são os milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação. Aleluia. Significa os milagres, o Espírito Santo não procede das obras da lei, não procede dos esforços humanos. Tanto o Espírito como os milagres procedem da fé. Aleluia. Procede sobrenaturalmente da parte de Deus. Quando falamos de milagre, estamos a falar de atos sobrenaturais, atos que ultrapassam o entendimento humano, mas também os milagres são atos que ultrapassam as leis físicas, as leis da natureza. Vou repetir: quando estou a falar dos milagres, estou a falar de atos sobrenaturais que ultrapassam as leis, ou que estão fora, que Deus opera fora das leis da natureza. Aleluia. Sabe que os irmãos estão comigo? Glória ao Senhor Jesus. O Deus da Bíblia é o Deus de milagre. O cristianismo também é uma religião de milagre. De ponta a ponta, a Bíblia é um livro de milagres. Desde Gênesis até Apocalipse, os irmãos podem ver que o nosso Deus é Deus de milagre. Aleluia. Satanás também pode operar milagre. Não se esqueça, Deus opera sinais miraculosos. Satanás também pode falsificar esses sinais miraculosos. O Senhor Jesus nos chama a atenção muitas vezes quanto a isso, sobre os que vão vir, os falsos profetas que podem fazer grandes milagres, mas esses milagres têm por finalidade iludir, enganar. O preço dos milagres diabólicos, o preço dos milagres que provém dos falsos profetas ou dos seguidores de Satanás é o inferno, é enganar as pessoas, iludir as pessoas, levar as pessoas à perdição, levar as pessoas a abandonarem a sã doutrina, o caminho de Deus. O milagre de Deus, porém, são milagres que nos levam cada vez mais na presença de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Nós podemos ver na Bíblia, no Novo Testamento, quando o Espírito Santo veio, os milagres, a era dos milagres começou.
os apóstolos experimentaram o sobrenatural, experimentaram o milagre. Aleluia! Nós podemos ver, por exemplo, no dia de Pentecoste, o primeiro milagre que aconteceu e que os apóstolos estavam a falar em várias línguas. Estavam a falar em línguas quando receberam o batismo do Espírito Santo. Estavam a falar em línguas desconhecidas. Pessoas que estavam aos arredores estavam a ouvir cada um deles falando na sua própria língua. Isto aqui é milagre. Será que alguém pode falar uma língua desconhecida sem ter estudar lá? Será que é possível? Só é possível quando se trata de um milagre. Glória ao Senhor Jesus. Nós podemos ver Pedro e João já nos primórdios da igreja, antes de entrar no templo, viram um coxo estava lá e pedia esmola. E ele pensava que ia receber esmola, e os apóstolos curaram aquele coxo, e ele se levantou e ele andou. Não foi um milagre? Aleluia! Foi um milagre. Glória ao Senhor Jesus. Nós podemos ver também como os apóstolos operavam milagre. A Bíblia diz: as pessoas traziam doentes, endemoniados a Pedro, pelo menos para que a sombra de Pedro tocasse naquelas pessoas. Quando a sombra, será que os irmãos estão a ver a sombra? Apenas a sombra de Pedro, quando passasse pelos doentes, os endemoniados, eles ficavam curados e libertos. Isto aqui não é milagre? E noutra sequência nós podemos ver que as pessoas usavam objetos pessoais de Paulo, até mesmo lençóis de Paulo, colocavam nos doentes e nos endemoniados. Estes ficavam curados e livres dos espíritos malignos. Este não é milagre? Nós podemos ver os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e recebiam o batismo do Espírito Santo e falavam em línguas. Isto aqui não é milagre? Apenas com imposição das mãos as pessoas falavam em língua. Isso aqui é milagre. Nós podemos ver também, ainda nos primórdios da igreja, um casal, Ananias e Safira, a sua esposa, quando mentiram ao Espírito Santo, mentiram sobre o preço da sua herança, da sua propriedade que venderam, eles caíram subitamente, morreram. Isso aqui não é milagre? É milagre. Nós podemos ver Paulo também, curando numa cidade chamada Listra, Paulo curando, depois de ter pregado, alguém acompanhou a sua pregação atentamente e Paulo fixou nos olhos dessa pessoa, viu que essa pessoa tinha critério para ser curado, tinha fé para ser curado. Paulo mandou essa pessoa, era coxo de nascença, nasceu coxo, já era adulto. Paulo viu que essa pessoa tinha fé, lhe disse: levanta-te e anda. Ele se levantou e ficou firme, ficou curado, ficou livre da paralisia. Ele se levantou firmemente. Isto aqui não é milagre? É milagre. Nós podemos ver também Pedro ressuscitando a uma senhora chamada Tabita Dorcas, que já tinha morrido. Quando Pedro foi lá, orou por ela, essa senhora ressuscitou. Isto aqui não é milagre? Se podemos ver diversos milagres, assim, ainda Paulo ressuscitou um jovem chamado Eutico. Esse jovem estava no terceiro nível, assim como no nosso templo. O nosso templo tem apenas um nível, né? Tem apenas um piso, mas aquele templo tinha 3 pisos. E esse Eutico estava a ouvir Paulo a partir do terceiro nível. Veja, só o nosso templo até lá tem mais de 20 metros. Não é isso? Sim, a altura do nosso templo tem mais de 20 metros. Veja, terceiro nível, ele estava lá e ele apanhou sono porque a pregação, o ensinamento de Paulo foi longo. Ele apanhou sono, caiu do terceiro para baixo. Todo mundo estava desanimado. E Paulo foi lá, ficou de joelho, ele disse, a sua alma não saiu. Paulo ressuscitou aquele jovem e todo mundo ficou animado. Isto aqui não é milagre?
Se nós podemos ver diversos milagres assim na vida dos apóstolos. Eles realizaram grandes coisas, grandes feitos da parte do Senhor. E a igreja primitiva era uma igreja de milagres. Havia milagres. Havia frequentemente milagres. Então, nós, na nossa igreja, ou seja, hoje, não verificamos assim muitos milagres. Não porque o Espírito Santo deixou de realizar milagres. Não porque Deus deixou de fazer milagres. Deus continua a fazer milagres. Aleluia. Deus continua a fazer milagres. Mas o que me interessa aqui é vos mostrar que os milagres continuam. Deus continua a realizar milagres. Se bem que a grande parte das igrejas evangélicas já não acredita nos milagres no dia de hoje. Muitos pastores evangélicos já não acreditam nos milagres hoje. Muitas igrejas, as igrejas evangélicas, homens e mulheres, pregadores da palavra, pessoas sinceras, pessoas bem intencionadas, interpretam que os milagres já cessaram. Segundo eles, o tempo de milagre já passou. Por quê? Porque Deus, segundo eles, Deus no Novo Testamento realizou milagre para autenticar a pregação dos apóstolos. Segundo ele, todos esses milagres que acabei de citar eram simplesmente para autenticar a mensagem dos apóstolos e para provar que Jesus Cristo era o Messias, segundo eles. Aleluia. Mas nós acreditamos na continuidade dos milagres. Essa Bíblia, amados irmãos, o Novo Testamento é a continuidade, aleluia, do Espírito Santo. O mesmo Espírito que os apóstolos receberam é o mesmo Espírito que nós recebemos. Aleluia. Será que os irmãos estão a entender? Estou a dizer isso para os irmãos prestar muita atenção quanto a isso. Vai se encontrar com pessoas que vão dizer que os milagres já cessaram, já não existe milagre. É a primeira categoria dos irmãos dentro das nossas igrejas evangélicas. São irmãos que podemos chamar de cessacionistas. Quanto aos milagres, eles dizem que os milagres já cessaram, já terminaram com os apóstolos. Com a morte dos apóstolos, os milagres também já não acontecem. Eles não negam que Deus não pode fazer milagre. Eles acreditam que Deus pode fazer milagre, mas não existem pessoas na igreja que tenha dom de milagres, que tenha dom de poder. Mas nós somos do outro grupo de pessoas, de crentes que acreditam que os milagres continuam. Nós somos continuistas, aleluia. Nós carismáticos, nós pentecostais, acreditamos que os milagres que aconteceram no Novo Testamento com os apóstolos, o Espírito Santo continua a fazer também no nosso tempo. O Espírito Santo pode fazer também no nosso tempo. Será que alguém está a entender? Não, eu estou a dizer, se os apóstolos curaram os enfermos, você também pode curar os enfermos. O Senhor mandou me dizer hoje a alguém, se Pedro ressuscitou os mortos, você também, pelo poder do Espírito Santo, pode ressuscitar alguém que morreu. Será que alguém está a entender? Estou a dizer, se o suor de Paulo pode libertar os demônios, o teu suor tocando no endemoniado, o espírito maligno também pode sair, porque a unção que Paulo tinha é a mesma unção que você tem. A unção que Pedro tinha é a mesma unção que você recebeu. O espírito que a igreja primitiva recebeu é o mesmo espírito que nós recebemos. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor mandou dizer, se os apóstolos curaram, nós também podemos curar. Se os apóstolos libertaram, nós também podemos libertar. Se os apóstolos falarem línguas, nós também podemos falar em línguas. Se os apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, realizaram grandes coisas, você e eu, pelo mesmo poder do Espírito Santo que recebemos, podemos realizar grandes
coisas. Paulo não foi mais especial do que você. Pedro não foi mais especial do que você. Se o Espírito Santo capacitou a Paulo e aos outros para realizar os milagres, ele pode capacitar a ti, pode capacitar a mim para vivermos uma vida de sobrenatural. Estou a dizer, eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que alguém que veio aqui fraco pode sair daqui miraculosamente livre e forte. Eu acredito que alguém que entrou aqui endemoniado pode sair daqui pelo poder do Espírito Santo totalmente livres. Eu acredito que alguém que entrou aqui coxo pode sair daqui nessa noite andando. Eu acredito que alguém, aleluia, que está com uma enfermidade há muitos anos, nenhum medicamento deu certo, nenhum aparelho viu essa enfermidade, nenhum médico pode curar essa enfermidade. Eu acredito, pelo poder do Espírito Santo, você pode ficar curado, você pode viver um novo dia, você pode viver uma nova graça, você pode viver e experimentar uma nova dispensação pelo poder do Espírito Santo. Estou a dizer, não é pela força do homem, estou a dizer, não é pela vontade do homem, pela vontade de Deus e pelo poder do Espírito Santo, você pode experimentar um novo tempo numa certa área da sua vida. Se acredita, diga novo tempo. Por que os milagres não cessaram? Por que os milagres continuam? Por que você e eu devemos acreditar que os milagres continuam? Primeira coisa, primeira razão. Vou vos trazer aqui 10 razões. Primeira razão, porque Jesus Cristo realizou milagres, realizou cura, realizou libertações durante todo o seu ministério aqui na terra. O mesmo Jesus não mudou. Isso aqui é a minha primeira razão. Aleluia. São os meus argumentos diante de quem acha que os milagres já cessaram. Aleluia. Será que temos aqui um irmão que acredita que os milagres continuam? Primeira coisa, aleluia, primeira razão pela qual devemos acreditar que os milagres continuam e que Jesus Cristo curou, Jesus Cristo realizou milagres, Jesus Cristo libertou e Ele não mudou. Também, aleluia, os milagres devem continuar hoje. Se Jesus Cristo trabalha, aleluia, no tempo dos apóstolos, Ele continua trabalhando no nosso tempo, porque Ele não mudou. Tenho muitos argumentos quanto a isso, mas em cada argumento vou vos dar apenas um versículo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. A segunda razão, rapidamente, razão pela qual nós devemos acreditar nos milagres no nosso tempo. Aleluia. A segunda razão, e que a manifestação do poder sobrenatural não estava restringida ou restrita ao tempo dos apóstolos. Não existe um só versículo na Bíblia que estipula ou que indica que a manifestação de milagres devia se restringir aos apóstolos ou ao Novo Testamento. Não existe. Não existe. Se alguém encontrar um versículo no Novo Testamento, ou mesmo no Antigo Testamento, que diz que apenas os apóstolos que deviam experimentar o milagre, ou usar os poderes miraculosos, depois do culto, venha ter comigo. Vou te dar minha Bíblia, vou te dar tudo o que eu tenho de pastor, vou deixar de ser pastor. Se na Bíblia o milagre foi estipulado que os milagres já não podem existir, libertação já não pode existir, cura já não pode existir, profecia já não pode existir, eu vou deixar de ser pastor. Aleluia. Uma das coisas que me motiva para continuar, mesmo quando estou em dificuldades, é porque eu sei que Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Uma das coisas que me motiva a continuar, mesmo quando não deu certo hoje, é porque eu sei que os apóstolos operaram, eu também posso operar. Será que alguém está entendendo? As coisas que me motivam para continuar a orar, continuar a buscar, continuar a jejuar, é porque eu sei que os milagres não foram restritos ou restringidos a um certo grupo que viveu no primeiro século. Eu também posso operar milagre. O Espírito Santo pode me usar para operar milagre. Aleluia. Amados irmãos, se nós reunirmos condições requisitadas pelo Espírito Santo, podemos em qualquer momento operar milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará coisas que eu faço e as fará maior do que essas. Aleluia. O Senhor Jesus disse: quem crê em mim fará coisas maior do que. Aleluia. Se pode fazer coisas semelhantes, o Senhor foi além. Disse: pode fazer ainda coisas maior do que essas coisas. Aleluia. Será que alguém acredita que pode fazer coisas maiores? Aleluia. O salmista diz: com Deus faremos proezas. Aleluia. Estou a profetizar sobre a vida de uma pessoa que começa a realizar proezas. Aleluia. Que a vida de proeza, aleluia, a vida de coisas extraordinárias possa te acompanhar. Seja a tua vida a partir de hoje, em todas as áreas da tua vida, proeza. Ainda na vida sentimental, proeza. Onde todo mundo está a reclamar menopausa, alguém na nossa igreja pode, aleluia, ter filho, porque nós acreditamos, com Deus faremos proezas. Onde todo mundo está a reclamar pobreza, onde, será que alguém está entendendo? Estou a dizer, onde todo mundo está a morrer cedo, você vai viver muitos anos, porque com Deus faremos proezas. Onde todo mundo está perdendo os negócios, você pode prosperar, porque com Deus faremos proezas. Onde não estão a dar visto a ninguém, você pode ser o único a quem vão dar visto, porque com Deus faremos proezas. Oh! Estou a dizer, com Deus faremos proezas. Quem crê em mim pode fazer coisas semelhantes a essas e pode fazer ainda maiores. Aleluia. Você vai fazer maiores coisas. Aleluia. A minha terceira razão pela qual devemos acreditar que o Espírito Santo nesse tempo da igreja ainda opera milagre e que não há limitação, não há limite de tempo ou época para a validade da promessa de milagre nos crentes. Quando o Senhor está prometendo milagres, o Senhor não estipulou limite de tempo, nem limite de épocas. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, está escrito: e estes sinais seguirão aos que crerem. 2 pontos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Aleluia. Será que alguém está entendendo? Estes sinais, a expressão aqui, esses sinais, se refere aos sinais realizados pelo Senhor Jesus e os sinais realizados pelos apóstolos quando o Senhor os enviou 2 a 2. Em Mateus capítulo 10, os discípulos voltaram com satisfação porque realizaram sinais. Os demônios saíram, os enfermos curaram. Aleluia. Se eles, aleluia, realizaram sinais, o Senhor Jesus disse: os mesmos sinais seguirão também os que crerem em meu.
Significa não há tempo. Se no tempo deles aconteceu, no teu tempo também, papai, vai acontecer. Se nas casas deles aconteceu, também na tua casa vai acontecer. Se no teu marido, nos maridos, nas esposas deles, nos filhos deles aconteceu, também nos nossos filhos e nas nossas famílias vai. Na tua família milagre vai. Não estou a dizer na tua família milagre vai. Se acontece, se acredita, agarra. Se na tua família acredita, aleluia, na tua família também milagre vai. Receba milagre para tua família. Receba. Agarra, diga yes. Aleluia. Estes sinais seguirão aos que crerem. A expressão aqui, seguirão aos que crerem, indica que não há exceção. Seguirão aos que... Você crê? Você crê? Então, se você crê, Paulo também creu, realizou milagre. João também creu, realizou milagre. Pedro também creu, realizou milagre. Logo, você também vai realizar. Oh! Diga, eu sou uma pessoa de milagre. Diga, não sou ordinário, eu sou sobrenatural. Os milagres não foram apanágios dos apóstolos. Os apóstolos não tinham o monopólio dos milagres. Diga comigo, os apóstolos não tinham o monopólio dos milagres. Eu também opero no milagre. A minha vida é milagre. O meu caminhar é milagre. O meu andar é milagre. O meu vencer é milagre. Tudo da minha vida é milagre. Mesmo quando não dou conta, é milagre. Mesmo quando as pessoas não veem, é milagre. Tudo da minha vida é... Aleluia. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu. Aleluia. A expressão aqui em meu nome significa que os milagres são realizados essencialmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não existe um só profeta, não existe uma só pessoa, aquela mamã que bandeira ou aquele papá que não existe uma só pessoa em cujo nome os milagres acontecem. Você não precisa citar o nome do pastor Jubi, você não precisa expulsar demônio ou invocar o milagre em nome do teu pai. Quando tiver em aflição, não clama pela tua mãe, não clama, aleluia, por ninguém, clama pelo nome altíssimo, clama por aquele que recebeu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que disse, aleluia, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão demônios, se beber alguma coisa mortífera não lhe causará dano nenhum, se puser as mãos sobre os enfermos os curará. Aquele que recebeu o nome sobre os nomes, a fim de que no nome de Jesus todo o joelho se dobre. Quando você clamar o nome de Jesus, o demônio vai ficar de joelho. Quando você clamar o nome de Jesus, a doença vai ficar de joelho. Quando você clamar o nome de Jesus, o desemprego vai ficar de joelho. Quando você clamar o nome de Jesus, uma situação que levou tempo vai ficar de joelho. Quando você usar o nome de Jesus, tudo de mal vai ficar de joelho. Até um vício que você não consegue abandonar, ou alguém não consegue abandonar, vai ficar de joelho. Quem acredita, diga Senhor Jesus. Apenas em nome de Jesus. Aleluia.
único nome que nos foi dado, pelo qual importa que sejamos salvos e também pelo qual importa que sejamos libertos. Aleluia. O nome bom, o nome bom, o nome sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Diante deste nome, nenhum mal persiste. O diabo dobra os seus joelhos. Aleluia. A minha quarta razão pela qual o milagre deve continuar e continua. Aleluia. Ainda que as pessoas não acreditam mais, os milagres continuam. Aleluia. Porque o problema não é o milagre. O problema é que as pessoas não querem acreditar mais que continua. Deus não vai fazer nada na tua vida que você não acredita que Ele pode fazer. Será que alguém está entendendo? Deus não pode fazer nada na tua vida que você não sabe, você não aceita que Ele pode fazer. Deus há de fazer esses milagres proporcionalmente ao nosso conhecimento, à nossa revelação. Quem acredita num Deus grande vai experimentar grandes coisas. Quem acredita num Deus poderoso vai experimentar poder. Quem acredita num Deus, aleluia, todo-poderoso vai experimentar o todo-poderoso. Quem acredita que Deus pode lhe levar distante, onde o seu diploma, suas qualificações não podem chegar, Deus vai te levar lá. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, o que você crê é o que Deus vai fazer na tua vida. O que você não crê, cuidado, Deus pode se limitar, não porque Ele é limitado, é porque a tua fé que está limitado, mas você crê no melhor, você crê na grandeza, a grandeza vai acontecer na tua vida. Assim como você está aqui, é porque você crê no Espírito Santo. O Espírito Santo não terá limitação na tua vida. O que Ele faz é o que Ele vai fazer na tua vida. A minha quarta razão é que a pregação do Evangelho, como estou a fazer aqui, deve ser acompanhada pelo milagre. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, toda pregação viva, toda pregação do Evangelho viva, deve ser acompanhada pelos sinais, pelos milagres. Se nessa igreja não houvesse milagre, se nessa igreja não houvesse sinais, se nessa igreja pessoas entrassem da mesma forma e voltassem da mesma forma, já ia cair há muito tempo. Nós não teríamos essa igreja viva. Não teríamos essa igreja ao longo da semana. Estamos na terceira semana de jejum e oração. A igreja está sempre cheia. É porque aqui alguma coisa tem acontecido. Será que alguém está entendendo? É porque aqui as pessoas têm sentido a presença. É porque aqui as pessoas têm sentido as suas vidas melhorando. É porque aqui as pessoas têm sentido paz. É porque aqui as pessoas têm sentido alívio. Estou a dizer, toda pregação genuína do Evangelho deve ser acompanhada absolutamente pelo milagre. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, o apóstolo Paulo diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus evangelista não consiste em palavras, mas em poder. Aleluia. Onde há milagre, a igreja cresce. Onde há igreja, milagre, o povo fica consolado, o povo fica satisfeito. Razão pela qual este mês você vai experimentar mais do que o milagre. Estou a dizer, o Espírito Santo vai te fazer, vai te satisfazer. Será o que você está entendendo? Estou a dizer, o Espírito Santo este mês, este ano vai te... Está no endereço certo, está no lugar certo. Este ano de restauração você vai ficar satisfeito. Faça assim, faça assim. Diga, estou satisfeito. Diga, estou satisfeito. Diga, estou no melhor lugar. Estou no endereço certo. Estou satisfeito. Os milagres apoiam a pregação. Quando o Senhor Jesus
está a dizer, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, ele está a se referir também à missão, está a pensar na missão. Antes de dizer isso, ele está a comissionar os discípulos. Está a dizer, ide a todas as nações, todas as etnias, pregar o evangelho. E depois diz, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Significa uma conexão entre os milagres do Espírito Santo e a missão. Os milagres apoiam a missão. Aleluia. Muitas vezes não experimentamos tanto os milagres como devíamos experimentar, como queremos, é porque estamos estagnados. Quem quer experimentar os milagres deve sair da sua zona de conforto, deve entrar na missão. Quando você vai pregar, você vai encontrar-se com o doente, receba a palavra, você ora por ele, você vai ver como o milagre vai acontecer. Os milagres muitas vezes acontecem na missão, razão pela qual o Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, disse, e recebereis o poder vindo sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Aleluia. O Espírito Santo é o Espírito que apoia a missão através do milagre. Não pode haver testemunha eficaz sem milagre. E não pode haver milagre se não há testemunhos ou testemunhas. É preciso que sejamos testemunhos. Quem quer viver uma vida de milagre, sai só daqui, vai na Matala, sai só daqui, vai na Chibia, sai só daqui, vai no Quimbele, prega a palavra, sai só daqui, vai no Gulungu Alto, sai só daqui, vai no Ndombe Grande. Você vai se encontrar com pessoas aflitas, pessoas amarradas pelo diabo. Você prega a palavra, recebe Cristo. Quando você orar, você vai ver como os demônios vão sair. Você vai ver como pessoas vão se levantar. Muitas vezes nós não vemos o milagre porque ficamos estagnados num só sítio. Quando a igreja cresce com o evangelismo, a evangelização, quando a igreja cresce com a missão, os milagres acontecem na igreja. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. A minha quinta razão pela qual nós temos que acreditar no milagre e que em 1 Coríntios, amados irmãos, capítulo 12, os irmãos podem ver isso, 1 Coríntios, se bem que eu vou voltar em profundeza ao longo dessa semana, nesses trechos, 1 Coríntios, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais. Ele cita também os dons de curar e os dons de operar maravilha. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Versículo 10. E a outro a operação de maravilhas. Aleluia. A operação de maravilhas. São milagres. Significa o Espírito Santo concede, outorga dons de curar e dons de operar maravilha. Existem pessoas aqui no nosso meio que estão se negligenciar, mas que têm esse dom de operar maravilhas. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, é você que está aqui, tem dom de operar maravilha. A partir de hoje não se negligencia mais. Quando alguém está doente, impõe-lhe as mãos, vai curar em nome de Jesus Cristo. Estou a dizer, quando alguém tiver possuído, expulsa aquele espírito, vai ficar aliviado em nome de Jesus Cristo. Quando alguém tiver algum problema, ora a Deus, a maravilha vai acontecer, não pelo teu nome, é em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pois, e não existe uma parte na Bíblia que diz que esses dons foram dados apenas aos apóstolos que acabamos de ler, os dons de curar e os dons de operar maravilha. Não existe também uma parte na Bíblia que indica que esses dons cessaram. Não existe. Não existe. Aleluia. Essa Bíblia foi tanto para os apóstolos como para nós. Se para eles funcionou, também conosco vai estar a funcionar. Aleluia. Se foi a regra, se foi a bússola para eles, também é a bússola para nós. Aleluia.
porque a palavra de Deus é firme. A palavra de Deus é para todo o tempo. A minha sexta razão para nós vamos orar daqui a pouco é pela qual nós temos que acreditar na continuidade de milagres e que os milagres livram os filhos de Deus. Aleluia. Os milagres livram os filhos de Deus das garras de Satanás. Onde nós lemos, podemos ver onde, os trechos que eu citei aqui dos milagres. Nós podemos ver que através dos milagres os filhos de Deus foram livres das garras de Satanás. Por exemplo, Atos capítulo 12, Pedro foi liberto miraculosamente por um anjo. Nós podemos ver também em Atos capítulo 16, Paulo e Silas e outros presos foram libertos miraculosamente pelo Espírito Santo. Aleluia. Através dos milagres, os filhos de Deus são libertos das garras de Satanás. Através dos milagres também, os filhos de Deus podem receber sustento nas suas necessidades. O Senhor Jesus 2 vezes operou multiplicação de alimentos. Com poucos pães, poucos peixes, o Senhor alimentou. Na primeira vez o Senhor alimentou 5.000 pessoas, homens apenas, sem contar as mulheres. Mas os irmãos sabem que numa congregação as mulheres são numerosas. E as crianças também. Mas a Bíblia conta apenas os homens. 5.000 homens, para além das mulheres. Significa, tinha-se calhar mais de 20.000 pessoas. Comeram, saciaram-se, porque o Senhor operou milagre. Aleluia. Através do milagre você também não vai passar fome. Será que alguém está a entender? Estou a dizer, através do milagre você também terá sempre alimento na tua casa. Através dos milagres você também terá sempre alguma coisa para comer. Através do milagre, se está desempregado, vai trabalhar. E não será um emprego que vai te usar, será um bom emprego que vai te dar o pão de todos os dias. Será que alguém tem a entender? Aleluia. Pergunta-me, pastor, por que vou trabalhar? Pergunta-me, pastor, por que vou ter o meu pão através do milagre? Porque no Salmo de número 127, o salmista diz: aos seus amados Deus dá pão enquanto estão no sono. Aleluia. Deus opera milagre enquanto você está no sono. Há pessoas que não trabalham no secular, mas têm um pão todos os dias. Há pessoas que não trabalham na Sonangol, mas podem ter um carro para conduzir. Há pessoas que não trabalham na presidência, mas que podem pagar a renda de casa ou podem construir uma casa própria. Pergunta-me, pastor, por quê? Porque Deus dá o seu pão aos seus amados enquanto estão no sono. E algumas vezes o milagre não tem cor. Algumas vezes os milagres não acontecem só na vida dos cristãos. Os milagres podem acontecer também na vida dos ímpios e acontecem na vida dos descrentes também. Aleluia. Acontece também na vida dos descrentes, os milagres. Isso aqui é a graça de Deus. Aleluia. A graça geral de Deus. Acontece também a revelação de Deus, a graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Aleluia. Acontece também na vida dos descrentes. Aleluia. Está escrito: Deus dá o seu pão. Aleluia. Deus dá o seu sol, aliás, tanto para os bons como para os maus. Os crentes, os descrentes são incrédulos, mas muitos deles, todos os dias, vê a graça de Deus, vê o milagre de Deus. Razão pela qual no julgamento Deus será sem perdão, porque todos os dias há mal que poderia acontecer a muita gente que não gosta de estar na igreja. Deus reduz esse mal, Deus impede esse mal, Deus evita esse mal. Existem pessoas que são descrentes, que não pagam dízimo, mas que trabalham bem, que têm bom salário, que estudam bem, que são inteligentes, que são cientistas, que são pessoas eruditas, que são pessoas idôneas, mas são incrédulas. E essas pessoas, tendo recebido a graça de Deus, Deus vai julgá-las sem misericórdia. Aleluia.
os milagres acontecem. Aleluia. Será que alguém está comigo? Esta é a sétima razão pela qual devemos acreditar que os milagres acontecem. Os milagres engrandecem o nome de Deus. Aleluia. Os milagres fazem o quê? Engrandece o nome de Deus. Todos os milagres que o Senhor operou no Egito era para engrandecer o seu nome acima de Faraó e acima dos deuses egípcios. Se os irmãos lerem Êxodo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, todos aqueles milagres que Deus estava a fazer era para engrandecer o seu nome. Por exemplo, a vara de Moisés tornou-se em serpente. Os mágicos também fizeram a mesma coisa, deitaram as suas varas, se tornaram em... Mas eu tenho uma boa notícia. Diga-me, pastor, qual é essa boa notícia? A vara de Moisés engoliu, aleluia, ou a serpente de Moisés engoliu a serpente dos egípcios. Aleluia. Estou a orar que ainda que os crentes, ainda que os feiticeiros, ainda que os falsos profetas tentem fazer um milagre contra ti, que o milagre genuíno de Deus na tua vida possa engolir os milagres deles. Será que alguém está a entender? Estou a dizer, ainda que pelos milagres deles tente te combater, tente te atacar, tente colocar a tala da parte do Senhor vai engolir a tala deles. Oh, estou a dizer, ainda que eles abram um buraco, aleluia, contra ti, o buraco do Senhor vai engolir o buraco deles. Será que alguém está a entender? Estou a dizer, ainda que eles mandem um demônio para te atormentar, para fechar o teu caminho, o anjo do Senhor vai se levantar para combater, vencer e destruir aquele demônio, porque o milagre que vem de Deus é superior ao milagre de Faraó. O que é de Deus é superior, aleluia, porque engrandece o nome de Deus. Os milagres fazem o que? Engrandece o nome de Deus. Deus pegar milagre na tua vida, por quê? Para engrandecer o nome de Deus. Aleluia. Seja para os crentes como para os descrentes, todo milagre tem finalidade de engrandecer o nome de Deus. João capítulo 6 ou 9. Alguém estava... ou seja, alguém nasceu cego. Os discípulos estavam caminhando com o Senhor Jesus. Perguntaram ao Rabi, por que esse homem nasceu cego? Será que seus pais pecaram? Ou ele próprio pecou? O Senhor Jesus disse, não foi assim. Foi, aleluia, aconteceu assim, nasceu cego, para que através dele se manifestassem as obras de Deus. Existe coisa que Deus está deixando na tua vida, porque quando o milagre acontecer, o seu nome será engrandecido. Você não está entendendo? Estou a dizer, o sofrimento que você está passando não é para a tua morte. A dificuldade que você está passando não é para a tua vergonha. A fome que você está enfrentando não é para a tua destruição. É para quando o milagre em qualquer momento acontecer, o nome do teu Deus, o Deus deste lugar, o Deus que você busca de dia e de noite, o nome desse poderosíssimo Deus seja engrandecido. Receba milagre naquela área da tua vida. Receba o grande milagre. Que o nome do Senhor seja engrandecido na tua vida. Que o nome do Senhor seja conhecido na tua vida. Quando essa porta abrir diante de ti, que todos aqueles que estão se rindo de ti saiba que o nosso Deus é todo poderoso e que Ele pode todas as coisas. Se acredita, diga, Deus vai me honrar. Aleluia. Os milagres são para a glória de Deus. Em João capítulo 11, versículo 40, diante do túmulo de Lázaro, o Senhor disse a Marta, Marta, não te disse que se crer verás a glória de Deus? Aleluia. Será que há uma Marta que está aqui?
aleluia, que está a chorar alguma coisa que morreu na sua vida? Será que há uma Marta que está aqui, que está desesperada porque alguma coisa está a apodrecer na sua vida? Será que há uma Marta que está a me ouvir? Será que há uma Marta que está a jejuar nesta noite? Será que há uma Marta que está a ouvir a minha palavra? O Senhor está a me mandar dizer: se crer, verás a glória de Deus. Ainda que esteja a cheirar mal, se crer somente, verás a glória de Deus. Ainda que as pessoas não creem, não queiram, se crer, verás a glória de Deus. Ainda que todo mundo te abandone, você ficou sozinho, se crer somente, verás a glória de Deus. Receba a glória de Deus. Onde está cheirando mal, onde está tudo acabado, receba a glória, receba a glória, receba a glória, receba a glória de Deus. Se acredita, dar essa glória de Deus que receba. Aleluia, aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Sim, a nona razão, e que os milagres confirmam a pregação do Evangelho. Os milagres confirmam a pregação do Evangelho. Em Marcos capítulo 16, versículo 20, quando os apóstolos saíram, o Senhor mandou os apóstolos, a Bíblia diz, o Senhor foi com eles, confirmando a sua pregação. Os milagres confirmam muitas vezes a pregação. Os milagres podem confirmar a originalidade, a genuidade, aleluia, da palavra do homem de Deus. Aleluia. Razão pela qual devemos desejar o milagre. Há pessoas que virão na nossa igreja porque vão ver o milagre na nossa vida, vão ver o milagre nas vidas delas. Aleluia. A nona razão é que os milagres só acontecem de acordo com a vontade de Deus. Glorifica a Deus, honra a Deus os milagres, mas também os milagres só podem acontecer de acordo com a vontade de Deus. Quando, como, onde, só Deus quem sabe. Aleluia. Em Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, aleluia, não. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Em João capítulo 42, versículo 2, gosto muito disso. Eu disse: bem sei que tu podes todas as coisas e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum pensamento de Deus pode ser frustrado. Quando Deus quer que aconteça, vai acontecer. Ninguém vai impedir isso. Estou a dizer, ainda que você esteja no meio do próprio diabo, ele não consegue impedir o que Deus quer que aconteça na tua vida. O que Deus quer que seja, você seja, é o que você será. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, o teu futuro está na mão de, o teu presente está na mão de, o que você será amanhã está na mão de, o teu emprego está na mão de, o teu dinheiro está na mão de, o teu casamento está na mão de, a tua viagem está na mão de, ainda que não tenha agora, já está na mão de Deus. Quando vai acontecer depende de Deus, como vai acontecer depende de Deus, e o diabo não pode impedir. Aleluia. Para terminar, os milagres requerem a fé. Os milagres acontecem sim, mas é preciso a fé. Veja, eu disse no princípio, certos irmãos de boa intenção, pessoas sinceras, pessoas estudiosas da palavra de Deus, já não acreditam no milagre. Como já não acreditam na ocorrência de milagres no nosso tempo, os milagres também não acontecem através deles. Não acontece através deles, porque os milagres acontecem proporcionalmente à fé de cada um de nós. Quando Paulo viu que aquele coxo de nascença já tinha fé, ouviu a palavra, tinha fé, fixou-lhe e disse: olha para mim, fica livre, levanta-te, fica firme. Levantou-se e ficou firme. Por quê? Porque tinha fé. A mulher que tinha fluxo de sangue tinha fé, dizia: se tão somente tocar na sua veste, ficarei sarada. Quando tocou, ficou sarada. É preciso que alguém tenha fé. Aleluia. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, o Senhor disse: na verdade, vos digo que qualquer que disser
a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e se não duvidar no seu coração, acontecerá tal como disse. Aleluia. É preciso crer no nosso coração. O problema do milagre, estou a insistir, amados irmãos, terminei aqui, não é Deus. O problema do milagre somos nós. Os discípulos viveram o milagre porque tinham fé. Nós já não temos a fé para experimentar o milagre. A prova de que não temos a fé, nós já oramos o suficientemente. Os discípulos eram pessoas da oração. A prova de que nós não temos a fé, nos distraímos, estamos sempre em novela, oramos pouco, mesmo à meia-noite estamos em novela, à meia-noite estamos no Facebook, estamos nas redes sociais, estamos nas conversas fúteis, estamos nos pensamentos inúteis. A prova de que já não temos fé, já não meditamos na palavra, já não nos assentamos na palavra. Quantos estão aqui nesta noite escrevendo a palavra, meditando a palavra? Quantos preferem comprar cabelo brasileiro que custa $100, 150, $200 do que comprar uma Bíblia que custa apenas $20 ou $10 ou $30? Aleluia. Os discípulos eram pessoas da fé, se dedicaram na palavra, se dedicaram na doutrina, buscavam na oração, jejuavam, não tinha distrações que nós temos. Aleluia. O fogo do Espírito Santo está a se apagar porque perdemos a fé. Perdemos a fé, amados irmãos. O Senhor Jesus estava inquieto quando uma vez perguntou aos seus discípulos: quando voltar o Filho do Homem, será que encontrará fé na terra? Será que encontrará fé na terra? O Senhor Jesus, será que vai encontrar a fé na terra? A prova de que já não há fé na terra, até nas igrejas, os pastores não acreditam mais nos milagres. Os milagres existem, os milagres acontecem e pode acontecer se nós nos desprendermos das coisas do mundo, nos engajarmos totalmente nas coisas de Deus, ativamos a nossa fé com a palavra de Deus, com a oração, com as coisas de Deus. Se nos alimentarmos com as coisas de Deus, as coisas de Deus vão acontecer também na nossa vida e através de nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você acredita, fique em pé, receba o milagre. Se você acredita, fique em pé, receba o milagre. Se você acredita, fique em pé, receba o milagre. Começa a bater palma, diga: Espírito Santo, opera milagre na minha vida. Bate palma, por favor. Peça milagre, ora pelo milagre. Uma certa área da tua vida que precisa do milagre. Você precisa, eu preciso. Diga: Espírito Santo, opera milagre na minha vida. Opera maravilha na minha vida. Ora por favor, ora por favor, ora por favor. Oh, quero ver alguém orar, quero ver alguém orar. Quero ver alguém orar. Quem acredita no milagre? Quem acredita no milagre? Uau. Quem acredita no milagre vai orar de uma forma diferente.